A internet está cheia de suplementos que prometem o milagre do emagrecimento rápido. Controle da fome, barriga chapada, aceleração do metabolismo e até estimular o GLP-1, seja lá o que isso signifique. Mas você sabe o que tem dentro desses potes? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Eu tô meio desatualizada desse mercado dos suplementos para emagrecer, que antigamente eu até tomei. Então eu fui dar uma pesquisada pra gente fazer esse episódio e eu fiquei abismada com a quantidade de opções seca-barriga. Aí você começou a me mostrar e são coisas muito bizarras. Assim, eu já acho que hoje em dia nem me espanto com as coisas, mas eu consegui me espantar. Acelere seu metabolismo e potencialize a queima da gordura de forma eficaz. Com ação rápida, ele auxilia no controle do apetite, melhora a disposição e contribui para melhores resultados na sua rotina de emagrecimento. Ideal para quem busca mais energia e definição. Aí a gente vai olhar a composição e é aquela laranja moro, né, o morosil, cafeína, chá verde, DHC e umas vitaminas. Tem também um picolinato de cromo, que nada mais é do que uma forma orgânica do metal cromo, que em pequenos estudos mal conduzidos, pouco controlados e não reprodutíveis, feitos há muitos anos atrás, parecia diminuir um pouco o apetite ou controlar melhor a resposta insulínica do organismo. Obviamente, nenhum desses componentes presentes nesse suplemento justifica essas alegações mirabolantes que não poderiam estar na bula nem mesmo dos medicamentos que efetivamente funcionam. Pois é, e aí tem uma grande diferença, né? Para que um medicamento consiga colocar alguma dessas alegações na bula ou na embalagem, precisa existir ensaios clínicos que comprovem a eficácia. E para os suplementos, nada disso é requerido. E vai muito além da questão do emagrecimento, de barriga chapada. Todos vocês que escutam rádio no carro, por exemplo, frequentemente entram em contato com anúncios de suplementos com as mais incríveis alegações. Hoje em dia está muito na moda suplementos para disfunção erétil, para impotência sexual, para libido masculina ou feminina, para próstata, né? Eu, como urologista, recebo muitos pacientes sempre perguntando se um determinado remédio, cuja propaganda ele ouviu no rádio, realmente é capaz de encolher a próstata e evitar uma cirurgia. E aí a gente tem que começar explicando que aquilo sequer é um remédio. E eu acho que esse é até um problema, sabia? Porque as pessoas que têm resistência a tomar remédios, às vezes acham que estão fazendo uma coisa melhor por escolher um suplemento que alega ser natural e, portanto, elas acham que pelo menos não vai fazer nenhum mal, o que não é verdade. E eu imagino que vocês se perguntem, eu sempre me pergunto, como é permitido, como é possível que se faça esse tipo de alegação super exagerada e frequentemente totalmente falsa? Não apenas na internet, que é uma terra sem lei, mas no rádio, na televisão, como isso é permitido. E isso, pessoal, tem uma origem. Isso tem uma origem nos Estados Unidos nos anos 90. Por conta de um lobby muito grande da indústria, o Congresso americano aprovou em 1994 uma legislação, uma lei chamada Dietary Supplement Health and Education Act, a Lei sobre Saúde e Educação dos Suplementos Dietéticos. Essa lei de 1994 definiu estes suplementos como alimentos. Eles não são regulados como remédios, eles são regulados como uma subcategoria dos alimentos. E isso tem uma série de implicações.
Se aquele suplemento que tem, então, extratos botânicos e cromo e vanádio, se aquilo for considerado como comida e não como remédio, ele não precisa comprovar eficácia prévia. Diferentemente dos remédios, nenhum medicamento entra no mercado sem ter passado por pelo menos 2 ensaios clínicos randomizados em humanos, mostrando eficácia e segurança. No caso americano, o FDA, que é o equivalente da nossa Anvisa, ele só pode intervir depois que o produto estiver no mercado, caso haja evidências de risco à saúde. Ou seja, a coisa não precisa provar que é segura e não precisa nem provar que não faz mal. Ela entra no mercado. Se alguém se queixar depois, bom, aí aquilo pode ser revisto. Isso produziu uma explosão do mercado americano de suplementos. Quem entra naquelas drugstores, naquelas farmácias americanas, são corredores e corredores de suplementos, com as alegações que todos conhecem: queima gordura, cura doenças, aumenta a imunidade, sem respaldo científico nenhum. Lá é comum que eles usem uma linguagem que, se a gente prestar atenção, eles não estão afirmando. Eles estão dizendo assim, em letras garrafais, imunidade, mas aí você lê a letra miúda, pode ajudar na imunidade, desde que acompanhado de uma vida saudável. Ou seja, ele é só um complexo de vitaminas. Mas, da forma como está escrito ali, quem lê as letras grandes, bom, vou tomar isso aqui para melhorar a minha imunidade. E isso foi acompanhado, tanto lá como aqui, como no resto do mundo, de marketing agressivo, com celebridades, influenciadores. E essa legislação americana teve impacto global e nós, infelizmente, importamos parte dessa legislação. E é por conta disso que a gente tem esse monte de suplementos com alegações super bizarras. Logicamente, esse tipo de coisa que a Sari está lendo para vocês não é permitido nem pela nossa legislação, mas é um monte de suplementos, eles pipocam o tempo todo, muitas vezes empresas pequenas, fábricas de fundo de garagem, e a agência reguladora ela não consegue dar conta de fiscalizar tudo isso. E quando finalmente uma marca dessas é denunciada porque a coisa passou do ponto, ou às vezes até porque existe, por exemplo, falsificação, né? Então, aquele suplemento para ereção tem, na realidade, um pouco de Viagra dentro, mas isso não está declarado nos ingredientes. Então, aquela fábrica é fechada. Pouco tempo depois, a mesma pessoa abre um outro CNPJ e lança um outro produto com um nome um pouco diferente e o ciclo recomeça. Então, é a festa da uva, esse negócio dos suplementos. E como emagrecimento é a bola da vez, né? E como emagrecimento nunca sai de moda, é só dar um Google para você encontrar as coisas mais absurdas. É até engraçado, né? Mas quando a gente começa a pensar no tanto de gente que está sendo enganada com isso, aí perde a graça. Tem um aqui cujo nome é Fome Control. Menos fome, mais saciedade. Aumenta a saciedade, a queima de gordura, contribui para reduzir a vontade por doces, auxilia no processo de perda de peso e gordura. Mas tem um aqui que me chamou a atenção porque ele se diz um estimulante do GLP-1. É vendido como uma alternativa de origem natural, semelhante aos resultados das canetas emagrecedoras que auxilia no emagrecimento saudável. Esse aqui também diz que contribui para a redução dos níveis de açúcar no sangue, olha só. E por curiosidade, Sari, quais são os ingredientes desse estimulante do GLP-1? Esse aqui tem psyllium, berberina, morosil, glucomannan, Garcinia cambogia, feno grego, crocus sativus. E aí tem umas explicações, né? Cientificamente comprovado, não sei o que, substâncias potentes, ancestrais. Tem várias palavras aqui que tentam reforçar essa imagem e dar credibilidade. Aí a gente tem que tirar o chapéu para a pessoa que teve ideia de colocar bem grande no frasco GLP-1. Porque GLP-1, quem está ligado no assunto emagrecimento já sabe, né? GLP-1 é o principal hormônio que é mimetizado pelo Ozempic, pelo Mounjaro. Então, imagina, a pessoa está precisando emagrecer, esses injetáveis são super caros, e aí tem esse suplemento que estimula naturalmente o seu GLP-1 e que custa uma fração do preço. Pessoal, vamos lá, isso não existe.
Mas por que as pessoas caem nesse tipo de coisa? Eu sempre me lembro do autor que mais influenciou o meu pensamento, volta e meia eu falo para vocês, que é Carl Sagan, que naquele que talvez seja o melhor dos seus vários livros, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, usa uma analogia que eu nunca me esqueci. E a analogia é o seguinte: imagina que você vai comprar um carro usado. E quando você chega lá, o vendedor começa a dizer que aquele carro ele é muito bom, que aquele carro nunca bateu, que aquele carro só teve uma única dona, que era uma viúva, que quase não dirigia, que aquele carro vai ser a melhor compra que você pode fazer, que nunca deu problema mecânico. Você acredita no que o vendedor de carro usado está dizendo? Simplesmente acredita? E aí o Sagan explicava, não, a gente não acredita. A gente tem naturalmente um certo grau de ceticismo, de dúvida. A maioria de nós pediria para levar o carro para o seu mecânico de confiança, para ele dar uma olhada. E aí o Sagan usa uma expressão que eu acho muito boa, guardem essa, que frequentemente na vida nós fazemos a suspensão voluntária da descrença. Suspensão voluntária da descrença. Nós temos em nós esse ceticismo, o mesmo que a gente usa quando vai comprar um carro usado, mas a gente opta por desligar essa descrença natural na hora que a gente ouve alguma coisa que parece muito boa para ser verdade, porque a gente quer muito que seja verdade. Então eu quero que tenha um remédio que seca a barriga ao mesmo tempo que acelera o metabolismo e que não tem efeitos colaterais e que custa 1/10 do preço do injetável. Eu quero acreditar. Então eu opto, é um ato de vontade, eu suspendo voluntariamente a minha descrença. E aí ele termina aquele capítulo sugerindo que sempre que a gente vê uma alegação científica, e de resto na vida, a gente aja um pouco como a gente agiria quando a gente vai comprar um carro usado e está ouvindo o vendedor fazer determinadas alegações. Então, eu acho que isso é realmente um mecanismo que ajuda a explicar por que essas coisas seguem no mercado e as pessoas seguem comprando. Porque, no fundo, a gente quer muito acreditar. É um desejo nosso. E para que a gente possa fruir esse desejo, a gente desliga o botãozinho da nossa descrença de forma voluntária. Agora voltando ao seca-barriga, que eu não sabia que tinha tantas marcas usando esse mesmo nome, parece que as pessoas têm realmente uma fissura por esse negócio de secar exclusivamente a barriga, né? É possível, de alguma forma, com alguma dieta ou com algum medicamento, diminuir a barriga? Quando a gente emagrece, a gente perde gordura no corpo inteiro ao mesmo tempo, mas a gente não tem uma estratégia de dieta ou um medicamento que vai reduzir a gordura em uma área específica do corpo. E como a distribuição da gordura corporal tem um componente genético muito forte, uma pessoa que acumula a maior parte da sua gordura na região da barriga, talvez ela emagreça desproporcionalmente mais em outras partes do corpo, e vice-versa, nessa área, alguém que tende a acumular mais gordura na região das pernas e quadris pode emagrecer mais no resto do corpo do que ali. Então, tirando procedimentos estéticos que vão ter um efeito localizado, como a cirurgia plástica, por exemplo, a lipoaspiração, a abdominoplastia, tirando essas coisas, não tem um remédio seca a barriga. Tem remédios que emagrecem, que não é nenhum desses suplementos, obviamente. Mas existem medicamentos que, ao diminuírem a fome, fazem a pessoa emagrecer. Mas não especificamente na barriga, né? E, diga-se de passagem, o mesmo vale para a atividade física, tá, pessoal? Teve uma época que se falava muito em ginástica localizada, com a ideia de que eu vou fazer ginástica naquela parte do corpo para queimar a gordura ali. É, abdominal, né, para perder barriga. Até hoje as pessoas falam isso. Então, se vocês ainda acreditam nisso, liguem novamente aquela descrença que a gente às vezes voluntariamente desliga. A atividade física, o pouco que ela influencia no emagrecimento, porque o que realmente influencia no emagrecimento é a dieta, mas o pouco que a atividade física influencia no emagrecimento é por redução calórica, por queima de calorias, e isso provoca um emagrecimento no corpo inteiro, não no local que está se exercitando.
O exercício ele é importante, a gente vai sempre repetir aqui, para a preservação e construção de massa magra. Então, a pessoa quer ter gominhos na barriga. Qual a coisa importante a fazer? Emagrecer, porque a capa de gordura que tem ali impede de ver os gominhos e todo mundo, mesmo as pessoas sedentárias, tem gominhos na barriga. Eles só não aparecem se tiver uma camada de gordura que retira essa definição. Ah, mas eu quero que esses gominhos fiquem maiores. Bom, então vou fazer exercício para ter a hipertrofia dos músculos abdominais. Mas o abdominal vai produzir a hipertrofia desses músculos e não vai emagrecer a barriga. A pessoa, para emagrecer a barriga, precisa emagrecer. E isso não vai acontecer com suplemento, entre aspas, seca-barriga, composto de meia dúzia de plantas e alguns minerais. Isso é picaretagem, né, pessoal? Ó, sempre lembrando, imagina que quem está vendendo esse suplemento para vocês é o vendedor de carro usado. No fim das contas, eu acho que muitas pessoas, assim como eu, demoram para perceber, para aceitar que não existe atalho numa cápsula ou num potinho. Mesmo que você utilize um remédio eficaz, você vai precisar aprender a se alimentar de uma forma correta, porque senão você vai depender desses remédios para sempre. E mesmo aquelas pessoas que, por conta de obesidade, vão precisar fazer uso contínuo desses remédios, precisam também mudar a sua relação com a alimentação, até para não ter uma perda excessiva de massa magra, até para ter a perspectiva de reduzir as doses dos medicamentos na manutenção e para manter a eficácia, porque com o tempo é possível haver reganho de peso se a relação com a comida continuar muito inadequada. O exemplo que eu sempre digo em consultório: quem vive de pizza e Coca-Cola e usar um medicamento desses emagrece comendo menos pizza. Mas se chegar um momento em que a medicação for reduzida, a pessoa vai comer mais pizza, vai ganhar o peso de volta, ou se ela ficar tomando remédio e vivendo de pizza, ela vai ficar desnutrida, porque pizza já tem poucos nutrientes e pouca proteína. Imagina menos pizza, tem ainda menos nutrientes e menos proteína. Então não há como escapar de aprender a comer melhor. Se você quiser contar com o nosso apoio para isso, fica esperto que no início de janeiro a gente vai fazer a 5ª edição do Desafio Retomada, que é um programa de 14 dias com foco em emagrecimento saudável. E a gente não está prometendo milagre, hein? O que a gente promete é dar suporte e informações baseadas em evidências para quem quiser aprender ou retomar a estratégia low carb para melhorar a saúde e emagrecer. Devagar e sempre, sem fome e sem fazer nenhuma loucura. E se você tiver interesse, você pode se cadastrar, deixar seu e-mail lá em drsolto.com.br/retomada. As inscrições vão ser no início de janeiro. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.